caiçara, agora um caipira lá do interior do estado, estava em Paris. Mal falava francês, mas lá estava eu para participar da Academia de Monsieur Julien. Paris, a cidade luz, a cidade que é a vanguarda da moda, da arte, da cultura, da dança, do teatro. E lá estava eu, admirado com toda aquela movimentação daquela cidade enorme. Se eu me assustara com os santos, imagine em Paris. Bem, fiquei estudando na academia e desenvolvendo o meu trabalho, as minhas técnicas como artista clássico, conhecendo muitos outros artistas, mas havia uma discussão filosófica e abstrata sobre o futuro da arte no século XX. Essas discussões não me interessavam. Eu preferia estar nos parques e praças públicas pintando e vendendo para a elite francesa. Depois de 1 ano e pouco, eu comecei a me sentir muito triste, deslocado, não me adaptava ao idioma, à alimentação e o clima, o inverno rigoroso. Nesta época eu pintei um quadro e ganhei um prêmio na academia. Eu intitulei o quadro de Longe do Lar. Eu fiz um autorretrato sentado numa cadeira na escrivaninha do meu apartamento em Paris, cercado das inúmeras dezenas e centenas de cartas que recebia de minha encantada esposa Dona Antônia, aonde compartilhava com ela as minhas angústias, a minha tristeza, a solidão. Eu sentia saudades. Eu sentia saudades de ouvir o som das ondas do mar. Eu sentia saudades de caminhar com a minha encantada esposa e meus filhos no final de tarde, descalço, pisando na areia morna, olhando o pôr do sol dourado sobre as ondas e os pássaros alvoroçados que esperam algum alimento por cima dos barcos pesqueiros. Eu não podia permanecer em Paris, ainda faltavam 6 meses para terminar a bolsa de estudos. A elite santista e o Visconde de Vergueiro tinham investido muito dinheiro na minha formação, mas eu estava ficando doente, não saía do meu apartamento, a não ser para fazer as aulas e voltar. Não tinha vontade de conversar com ninguém, estava triste, deprimido, sentia vontade de voltar para o Brasil. Escrevi para o Visconde que me autorizou a minha volta. De Paris eu fui de trem, baldeações e mais baldeações até Lisboa para embarcar para Santos. A viagem duraria 30 dias. Nos primeiros 2, 3 dias eu não saía da minha cabine, a escotilha fechada, não tinha vontade de conversar com ninguém. No dia que saí, o vento que soprou no meu rosto me disse que dia menos dia eu chegaria de volta ao Brasil e eu me reanimei. Passei a sair todos os dias da cabine, conhecer os outros passageiros. Me sentava conversando, desenhando seus retratos, fazendo rascunhos para os próximos livros que escreveria, e a viagem seguiu. Às vezes alguma tempestade em alto mar, outras vezes as tempestades eram dentro de mim. Estava em conflito, me sentia culpado de ter abandonado aquela bolsa de estudos. A viagem, que durou uns 30 dias, eu trouxe mais ou menos uns 70 quadros que eu pintei em Paris, e esses quadros eu fiz exposições em Santos, em São Paulo e pelo interior. Eu também trouxe uma máquina fotográfica. Poucos sabem que eu sou fotógrafo. Por muito tempo eu escondi isso, porque eu gostava ainda gosto, de fotografar. Levava as pessoas para a minha casa e as vestia com uma roupa de religioso, ou de militar, ou de algum personagem histórico. Tirava várias fotos para depois poder pintar nos meus quadros. Quando a crítica especializada descobriu que eu usava as fotografias, fizeram uma crítica muito ácida sobre eu estar usando a mais nova tecnologia de imagem como um apoio para a minha pintura. Eu não entendo porque a crítica não pode aceitar que um artista se utilize das técnicas modernas de reprodução de imagem para o seu trabalho. São os críticos que não sabem nada, isso sim. Bem,
depois de todos esses dias viajando, finalmente eu cheguei de volta a Santos, 1 ano e meio depois. E confesso que encontrei uma cidade ainda mais moderna, ainda mais agitada e ainda mais rica, pois o café era a grande riqueza que circulava, não é? Já havia a Bolsa do Café, já havia a Associação Comercial em Santos, fundada pelo Visconde de Vergueiro, aquele que me concedeu a Bolsa, e ali em Santos, então, eu voltei a fazer as encomendas que me aguardavam. Pintava retratos de pessoas da elite, de pessoas simples, de personagens da história, imagens dos santos, muitas encomendas. A cidade de Santos agora tinha uma diferença de quando eu saí. Lembram-se que eu saí porque pintei o Teatro Guarani? Pois agora o Teatro Guarani, inaugurado, estava no calendário das principais companhias internacionais de ópera, de balé, cantores líricos, orquestras que vinham da Europa para se apresentar no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal e em outros teatros do Brasil, paravam em Santos. O navio parava para abastecer e essas companhias tinham a sua estreia garantida na cidade de Santos. Era uma efervescência cultural, muito dinheiro, muitas festas, muitos saraus pela cidade, e eu participava de todos. Depois de alguns anos ali em Santos, eu fui chamado pelas docas de Santos para pintar algumas imagens do porto e da cidade de Santos. Pintei muitas obras. Não sei se conhecem o grande painel que está no Museu do Café, com a Fundação de Santos. Foi uma das maiores obras que eu pintei na minha vida. Quem não conhece, eu convido para que vá conhecer. Ali também eu desenhei o vitral que está no alto do salão central da Bolsa do Café. Depois fui para São Paulo. Me rendi à chamada de ir para São Paulo trabalhar no Museu do Ipiranga e pintar muitas obras. Mas eu não quero mais perturbá-los com as minhas histórias. Eu tenho 74 anos e estou contando a história ainda quando tinha 35. Ficaria mais 1 hora ou mais tempo até contar tudo mais. Amanhã vou a São Paulo. Jesus viajou para São Paulo, visitou seu filho Cisenando, comprou materiais para a próxima encomenda, mas não resistiu e faleceu de um infarto fulminante. Seu corpo foi levado para Santos, onde está sepultado em um jazigo perpétuo ofertado pela administração de Santos. Fica para nós o legado de um dos maiores artistas da virada do século XIX para o século XX. Um homem à frente do seu tempo. Um homem que não se furtou a se entregar às pesquisas históricas, artísticas e da cultura, não só do litoral sul de São Paulo, mas também do Brasil. Fica em todos nós o exemplo de uma vida dedicada a valorizar a arte e a cultura. Todos os aplausos de homenagens são para Benedito Calixto de Jesus. Obrigado. Tirar o óculos do Calixto. Muito obrigado. Vai acender o salão, por gentileza. Agora eu posso vê-los e vê-las. Muito obrigado pela presença de todos e todas, os jovens, os professores. Obrigado, Jorge, aí, por ter trazido a galera. Vocês jantaram direitinho, deu tempo? Sim. Muito bem. Obrigado também pelos alunos e alunas da FAITA e obrigado pelas outras pessoas que não são nem da Escola Benedito Calixto, nem da FAITA, estão aqui também recebendo esse convite. Obrigado, José, por esse convite. Obrigado, Marcinha e toda a equipe aqui da ACAI, que me recebeu com muito apoio. Eu não preciso da bengala, peraí, deixa ela aqui. Nem mais do microfone.
Bom, enquanto eu vou tirar aqui a gravata, o microfone, eu gostaria muito de ouvi-los e ouvi-las, né? Saber quem não conhecia a história do Calixto, quem conhecia, o que vocês viram de novo. Agora vocês vão ver como é que a gente guarda o microfone.